Bem, aqui no estúdio nós recebemos o dono da Fazenda Buriti, o produtor rural, Ricardo Baixa, que também ex-deputado estadual. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Começar com essa declaração dessa liderança aí, dizendo que a convivência que foi pacífica durante anos, agora é zero, que não tem mais convivência pacífica e que se o senhor voltar lá, o senhor vai ser recebido de forma hostil. Como é que o senhor recebe essa informação? Eu tenho só a lamentar isso, porque eu fui um dos líderes que tentou organizar durante todos esses anos a convivência pacífica entre os índios e os produtores e tentei, inclusive, montar uma comissão. Quem tentou não foi nem eu, foi a FUNAI. Me convidou para compor uma comissão entre índios, produtores e políticos para que fôssemos a Brasília tentar, de fato, a compra das terras. Por que a compra das terras? Porque as terras são declaradas pela Justiça Federal como não indígenas. Os índios reivindicam a posse dessas terras porque em 2001 houve um relatório antropológico que disse que toda a região em volta da aldeia, 17 mil hectares, seria de tradicional ocupação indígena. Nós estamos vendo a imagem da propriedade do senhor lá. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o histórico disso. Essa fazenda veio para a família do senhor em que ano? É do seu avô? Ela veio de propriedade do meu avô em 1927. A aldeia indígena foi criada em 1928. Na escritura da aldeia já tem os limites das atuais propriedades que estão lá. Muito bem, mas mais importante que isso, a Constituição de 88 mandou que se demarcasse áreas indígenas e se homologassem as áreas indígenas. O governo federal da época homologou essa área de 2.090 hectares e reconheceu que ali é de propriedade dos índios. Agora, a Justiça Federal de hoje diz que não é, as áreas restantes ao redor dessa aldeia não é de propriedade indígena. Então resta o quê? Se não é de propriedade indígena e os índios reivindicam, e nós não somos contra isso, que o governo federal compre essas áreas e doe aos indígenas. Essa sempre foi a minha tese. Isso já é um ponto pacífico. Os produtores, os senhores, os vizinhos também já decidiram isso. Querem vender para o governo federal e dar as terras para os índios. Queremos fazer isso e isso é possível. Só falta vontade política. Por que não acontece? Não acontece porque falta vontade política, não há sensibilidade do governo federal para entender que essa questão aqui no Mato Grosso do Sul é prioritária. E os índios esperam a mesma coisa, por isso esperam a mesma coisa. Aí vem numa reocupação de posse, uma reintegração de posse, onde a Justiça Federal decide desocupar da minha área. Houve um conflito armado de ambas as partes, houve tiro de todos os lados, e agora os indígenas querem dizer que eu sou o culpado disso ter acontecido. Quando eu estou do lado da lei, eu estou pedindo que a lei seja cumprida só. O senhor fala em vontade política, eu lhe faço mais uma pergunta em cima disso. Falta vontade política ou não há recurso para poder indenizar os proprietários? Há recurso, há um fundo criado aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Tetila e pelo deputado Gerson Domingos. O deputado Moca, o senador Moca, conseguiu um item orçamentário no orçamento da União para esse ano, tem lá 50 milhões de reais. Então, é uma questão de querer mexer na estrutura administrativa e promover essa coisa. O que eu não posso aceitar é que entendam que eu possa ser responsabilizado por isso, porque não sou. Eu sou a pessoa que mais quis estabelecer o diálogo naquela região. Nessas declarações de liderança indígena, de produtores rurais, se admite fogo armado. Houve da parte do senhor fogo armado para resistência em relação aos indígenas lá? Nós estamos num conflito há 12, há 13 anos. Eu contratei, e não só eu, vários proprietários da região, contratamos segurança privada para dar proteção aos nossos funcionários que estão lá permanentemente. E eles armados? Porque eles se sentem legalmente armados, com autorização da Polícia Federal, uma empresa feita para isso. Para tentar apaziguar a situação, dizendo o seguinte, não venham aqui porque aqui vai encontrar resistência. Mas isso está superado, não tem mais ninguém armado na minha propriedade, não existe mais ninguém na minha propriedade. E eu estranho demais isso, eu lamento demais a morte desse indígena, porque eu entendo
e me consterno, porque eu sei o que é perder um ente querido. Na verdade, vocês lutam pela mesma causa. Agora eu pergunto, aqui nós temos imagens também da sede do senhor pegando fogo, né? O senhor perdeu documentos, coisas de valor sentimental? Qual foi o prejuízo até agora, doutor? O senhor já contabilizou? Eu não posso avaliar o meu prejuízo financeiramente. Agora, o prejuízo afetivo é muito grande. Eu nasci praticamente nessa região, com os meus pais trabalhando essa área o tempo todo. Lá dentro tinha móveis que foram da minha mãe, coisas que foram dos meus antepassados, do meu avô, e essa perda não tem como pagar, não tem como pagar. Agora, como é que se faz numa situação dessa? Eu acho que nós estamos aqui numa situação muito semelhante ao Morro do Alemão, onde o governo federal formou uma força pacificadora e foi para lá resolver a questão. O governo federal tem que imediatamente descer para essa região e, com uma força pacificadora, pacificar a região e promover a compra dessas áreas rapidamente, definitivamente acabar com esse conflito. Há informações de que parte da Guarda Nacional já se encontra na cidade de Dourados. O senhor tem essa informação? Eu tenho essa informação há muito tempo, que ela está lá resolvendo o problema lá dos Guarani na região. Parece que existe Força Nacional aqui no estado. Como é que o senhor vê essa ocupação também na Fazenda Esperança aqui da UANA? O senhor acredita que há uma grande mobilização nesse sentido para poder realmente colocar pressão no governo federal agora? Eu acho que é uma grande mobilização indígena em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Isso aqui é a ponta do iceberg. Vai acontecer mais desgraça nesse estado, infelizmente. Não me entendam isso como ameaça, isso é constatação. Nós estamos vendo que os índios estão insuflados e vão querer fazer novas invasões e podem ocorrer novas mortes. É preciso que se reaja a isso imediatamente.